Êxodo capítulo 12, nós iremos ler os versículos de 1 a 28, dessa parte da Sagrada Escritura, e o texto da nossa pregação são os versículos 21 a 28. Êxodo capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido, nem em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a flechura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isto podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Versículos de número 21 até o versículo de número 28 são os textos de nossa pregação nesta noite. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de hisopo, molhai o sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós
outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel que fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim o fizeram. Por favor, irmão, deixem abertas suas Bíblias nessa parte da Sagrada Escritura. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos na semana quando se lembra a Páscoa. Até o mundo ele tem falado da Páscoa, mas o mundo nos fala de que Páscoa? Sobre qual Páscoa o mundo tem nos falado? O mundo fala de um coelho, o mundo fala de chocolate gostoso, o mundo fala de ovos e até de girassóis. E quando nós lemos essa passagem tão longa, nós podemos concluir que esses elementos da Páscoa de nossos dias são estranhos à Páscoa que encontramos na Escritura. Nós podemos dizer que é uma mensagem mundana, mesmo a mensagem do mundo nessa época da Páscoa. E os nossos filhos, eles estão sendo doutrinados com essa mensagem mundana na Páscoa. Os cristãos até mesmo se calam, ou os cristãos eles se omitem de falarem aos seus filhos, nesta época do ano especificamente, o significado da Páscoa. E aí, meus amados irmãos, nós vemos que se nós como cristãos nos omitimos de falar o verdadeiro significado da Páscoa, nós estamos contrariando até mesmo e diretamente o que Deus lhe ordenou aos pais da aliança. Êxodo capítulo 12, versículo 26 a 27 em sua Bíblia, por favor, notem. Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27. O Senhor ele diz: quando vossos filhos nos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e levou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Estão vendo? Estão notando? Não é o mundo, não é a mídia, não é a escola anticristã que segue essa mídia, que segue essa pregação do mundo sobre a Páscoa, mas são os pais que devem ensinar aos seus filhos o verdadeiro significado da Páscoa do Senhor. Os pais, mamãe e papai, é que devem ensinar aos seus filhos o Evangelho ensinado na Páscoa. Neste domingo que antecede a Páscoa, o Senhor Deus ele nos trouxe aqui neste culto. Ele nos trouxe aqui para nos lembrar o significado verdadeiro da Páscoa. E sendo assim, eu proclamo a todos o Evangelho de Deus no seguinte tema: a Páscoa do Senhor revela juízo e libertação. Esse é o tema da nossa pregação, e nós veremos dois pontos: juízo sobre os inimigos, a libertação mediante o sangue do Cordeiro. O que nós podemos afirmar em primeiro lugar é que a Páscoa é do Senhor. Se você notou no capítulo 12, você vai perceber que foi o Senhor Deus que estabeleceu essa festa para o povo dele. O Senhor disse quando ela seria comemorada, nós vemos isso no capítulo 12, versículos 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4,
Deus disse que era no 14º dia de Abib, que seria o primeiro mês para o povo de Deus, depois da retirada do Egito, ou seja, o mês que está no calendário judaico e no nosso calendário corresponde aos meses de março e abril, uma data entre março e abril do nosso calendário, e por isso que nós temos no calendário cristão a comemoração da Páscoa nesse tempo. O Senhor Deus, Ele também estabeleceu o cordeiro como o principal sacrifício e o principal prato para ser comido durante a Páscoa. Nós vemos isso nos versículos de número 5 até os versículos de número 7. Nós vemos que o Senhor Deus, Ele estabeleceu o cardápio da Páscoa, Ele estabeleceu as vestes que o povo tinha que vestir durante a Páscoa, nos versículos 8 a 10 e nos versículos 10 e 11. Então a Páscoa de fato foi uma festa não inventada pelos judeus, não uma festa cultural dos judeus, mas a Páscoa é a festa do Senhor que Deus estabeleceu na Sagrada Escritura. Agora, nós devemos entender o contexto da Páscoa. A Páscoa ela foi estabelecida por Deus dentro de um contexto de juízo e de salvação. O Senhor Deus ele estava, lembre-se, derramando juízo sobre o Egito. O Senhor Deus ele havia já derramado 9 pragas sobre o Egito. E a Páscoa ela foi estabelecida antes da 10ª e última praga, a mais terrível praga, a morte dos primogênitos, conforme nós vemos lá em Êxodo capítulo 11, versículo de 1 a 10. Quando nós nos aproximamos do texto do versículo 27, nós notamos que os pais, eles ensinariam os filhos o significado daquele rito, o significado da Páscoa. O texto nos diz, versículo de número 27, capítulo 12, versículo 27, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou, isso significa Páscoa, passar, por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, livrou as nossas famílias. Então o texto diz que o povo se inclinou e adorou ao Senhor. Notem a mensagem de juízo. O Senhor que passou quando feriu os egípcios. O Senhor passou Páscoa e trouxe o juízo dele sobre os inimigos do Senhor, aqueles que estavam querendo escravizar a igreja, aqueles que estavam querendo se colocar como Senhor da igreja. Então a Páscoa ela trouxe a morte, trouxe o juízo, trouxe a morte para dentro das casas dos egípcios. O Senhor matou todo o primogênito na terra do Egito, incluindo o primogênito de animais. O juízo de Deus é terrível. O juízo de Deus ele não faz distinção de classe social. O juízo de Deus, como nós vemos, fez Faraó chorar, mas também fez o prisioneiro que estava na prisão também chorar. O juízo de Deus fez homens morrerem, e o juízo de Deus fez até animais morrerem, como nós vemos em Êxodo capítulo 11, versículo 4 e 5, Êxodo 12, 29, porque a história se repete. O juízo de Deus cai sobre o homem, mas também a criação é amaldiçoada por causa dos pecados do homem. Então notem, meus amados irmãos, que o texto nos mostra que a Páscoa de fato foi sinal de juízo, porque todos que não tinham o sinal do sangue do Cordeiro em suas portas, nas vergas de suas
das portas de suas casas, provaram o juízo de Deus, sinalizado na perda, na morte dos seus primogênitos, dos seus primeiros. E aí nós podemos imaginar aquela noite de Páscoa, quando o destruidor passou sobre o Egito. Nós vemos e podemos imaginar, e quase como estivéssemos ouvindo, o choro, o pranto desesperador dentro da casa dos egípcios. Imagine todo esse vale. Imagine cada casa. Imagine se numa casa o pai fosse o primogênito de sua família e tivesse o seu filho primogênito também, e animais primogênitos, animais queridos até. Quanta dor, quanto choro, quanto pranto, o juízo de Deus se manifestou. Doloroso, amargo, como a morte. Porque se há uma coisa tão terrível para nós, é a morte. Morte física, morte que vemos. É terrível, é doloroso, é amargo. E aí podemos ver que a Páscoa do Senhor foi a mensagem de juízo amargo para o mundo. A Páscoa não trouxe doçura para o mundo. Essa Páscoa que foi uma mensagem de juízo, ela também foi uma mensagem de libertação, uma mensagem de salvação. Notem a mensagem de salvação por meio do sangue do Cordeiro. O texto nos diz, capítulo 12, versículo 27, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou, isso significa Páscoa, por cima das casas dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E o texto diz que então o povo se inclinou e adorou. Que mensagem maravilhosa do Senhor para a igreja. A igreja que já estava lá escrava há mais de 400 anos no Egito. A igreja que estava passando por um período de sufoco e aperto, porque Deus sabe quem é seu povo. E o que é que Deus fez? Deus acolchou o seu povo. Endureceu o coração de Faraó para mostrar a glória dele, mas ao mesmo tempo para fazer a igreja olhar para o céu e dizer: Pai, por favor, livra-nos desse mal. Porque se não fosse assim, se Deus não estivesse apertando a igreja, dificilmente a igreja iria se preocupar em sair daquela terra, mesmo sendo terra de escravidão, mesmo sendo uma terra de dor, de domínio. Mas nós vemos que a Páscoa, naquele tempo, depois de todo o aperto e acocho, como se diz no Nordeste, que o povo estava recebendo lá no Egito, da mão pesada do Faraó, vem essa mensagem de salvação, de libertação. Salvação e libertação mediante o sacrifício de um cordeiro. Percebam que o texto nos diz que seria o sangue nas portas que faria o Senhor passar por cima da casa dos israelitas sem trazer a morte para eles. Versículo de número 13 do texto diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Na Páscoa,
estava onde o sangue do Cordeiro estava. Notem que o Cordeiro morreu para o povo de Deus não morrer. O Cordeiro da Páscoa foi o sacrifício, foi a oferta ao Senhor em favor do seu povo. Dito estas verdades, podemos dizer, meus irmãos, a Páscoa do Senhor era o dia de juízo de Deus sobre o Egito e, ao mesmo tempo, dia da libertação da igreja. E por final, o Senhor Deus ele estabeleceu a Páscoa para pregar Jesus Cristo a nós. O Evangelho pregado pelo profeta Isaías proclamou Jesus, como nós lemos antes do início do culto, Isaías 53. O Evangelho que Isaías pregou proclamou Jesus como um cordeiro que foi levado ao matadouro, um cordeiro que não abriu a sua boca, um cordeiro que se colocou na mão dos seus tosquiadores. Isaías 53, versículo 7. Lembre-se do Evangelho pregado por João Batista. João Batista, quando ele estava batizando e ele viu Jesus se aproximando, João Batista ele apontou para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29 e João capítulo 1, versículo 36. Lembre que o próprio Senhor Jesus Cristo, na noite da sua traição, na na noite quando estabeleceu a ceia do Senhor, na última Páscoa, o Senhor Jesus ele deu o pão e deu o vinho como sinais do seu sangue e do seu corpo. Esse corpo e esse sangue que seriam para a remissão completa de todos os nossos pecados. E quando foi na sexta-feira da paixão, como nós conhecemos, sexta-feira de Páscoa, o Cordeiro de Deus ele foi morto na maldita cruz do Calvário. Não eram mais cordeiros mortos nas casas dos crentes em Israel, como vemos lá em Êxodo capítulo 12, mas era o cordeiro sendo morto em um monte chamado Caveira, o Monte Gólgota. Novamente, o testemunho do Evangelho no Novo Testamento nos mostra que tinha sangue sobre a madeira. Não sangue na madeira das portas das casas dos crentes em Israel. Desta vez foi o sangue de Jesus Cristo vertido, derramado na madeira da maldita cruz. O sangue precioso, o sangue puro do Filho de Deus, o Cordeiro que não tinha mancha, o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro sem pecado. Ali estava naquela sexta-feira o sangue que garante a salvação do pecador arrependido que crê no Evangelho de Jesus. Na Páscoa. Quando nós lemos os apóstolos, as cartas que o Senhor, Espírito Santo, ele inspirou e revelou aos apóstolos da igreja, e eles escreveram essas cartas, esses livros do Novo Testamento, nós vemos que os apóstolos eles entenderam bem que a Páscoa era a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E por isso, quando nós estamos lendo João, no seu Evangelho, João, ele identificou Jesus Cristo ao Cordeiro da Páscoa, quando ele disse que nenhum dos ossos de Jesus foram quebrados. Isso está lá em João, capítulo de número 19. Vamos ver João, capítulo 19. Versículo de número
33, até o versículo de número 37, o testemunho de João, para confirmar que Jesus de fato era o Cordeiro de Deus e que a Páscoa, assim nós podemos entender, pregava Jesus. João ele escreve, João 19, versículo 33, chegando-se, porém, a Jesus, isso era depois da morte de Jesus na cruz, chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vos creiais. Versículo 36. E isto aconteceu para se cumprir a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Você sabe onde se encontra isso? Êxodo capítulo 12, versículo 46, quando Deus estabelece o rito da Páscoa, Ele estabelece que nenhum osso do cordeiro deve ser quebrado. Continuando o texto, e outra vez diz a Escritura: eles verão aqueles a quem transpassaram. Notem, meus amados irmãos, esse é o testemunho de João. O apóstolo Paulo, por sua vez, também ele foi mais explícito, chamando de Jesus o Cordeiro Pascal. Veja em 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7, 1 Coríntios 5, 7, o apóstolo está corrigindo a igreja que estava orgulhosa, que não estava praticando a disciplina em seu meio, tolerando imoralidade e soberba e falsidade dentro da igreja. E o apóstolo ele vai falar de Jesus Cristo como sendo um Cordeiro Pascal para exortar a igreja a viver a santidade. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo ele diz: lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E no versículo 8 ele diz: por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. De onde ele tirou esse linguajar? De onde o apóstolo, pelo Espírito Santo, ele estava falando de fermento, ele estava falando de Cordeiro Pascal, ele estava falando de asmos, que são aqueles pães sem fermento. Ele estava falando, tirando todas essas imagens, todas essas ilustrações do rito da Páscoa do Senhor. E notem que dentro desse contexto, ele olha para Jesus, ele apresenta Jesus como um Cordeiro Pascal. O apóstolo Pedro também, por sua vez, ele pregou que fomos resgatados com o precioso sangue de Jesus, como o sangue de um cordeiro sem defeito e sem mancha. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, primeira epístola, capítulo 1, versículo 19. O apóstolo, da mesma forma, exortando a igreja a viver uma vida de santificação e de obediência à palavra do Senhor, ele vai trazer à nossa memória a obra de Jesus, o Cordeiro Pascal, em derramar o seu sangue para nos purificar com o seu santo povo. Lá no versículo 19, notem por favor, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, mas pelo precioso sangue, como cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Sangue
Percebam, meus irmãos, encerrando este ponto, sem dúvida alguma, quando nós pegamos a revelação do Antigo Testamento, a revelação da Páscoa, Páscoa que o Senhor entregou a Israel no Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, quando nós pegamos a pregação do Novo Testamento de Jesus e dos apóstolos, nós podemos concluir claramente que o Senhor, Ele estabeleceu a Páscoa para proclamar Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ou seja, não só o pecado dos eleitos de Deus, chamados de dentro de Israel, mas também os eleitos de Deus que estão no mundo, nas outras nações, nas nações gentias. Jesus é pregado na Páscoa como o único e perfeito sacrifício que foi dado em favor do povo dele. Concluindo, meus irmãos, você pode notar que uma Páscoa sem Jesus é uma Páscoa sem sentido. É uma Páscoa vazia. E você pode perceber quando nós trazemos o Evangelho e Satanás, pai da mentira, ele trabalha para retirar a mensagem de Jesus que está no Evangelho da Páscoa. Satanás, ele tem trabalhado para que na mente dos nossos filhos o Cordeiro de Deus seja substituído pelo coelho de chocolate. Mas a Páscoa é uma mensagem de salvação graciosa por meio, não de um coelho, mas por meio de um Cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nessas semanas que se passaram, na semana que se inicia hoje, a Páscoa ela tem sido anunciada pela mídia, ela tem sido anunciada nas escolas. Se você pegar, tirando as escolas que de fato são cristãs, mas se você pegar as lições de classe do seu filho pequeno, você verá nada sendo falado de Jesus Cristo, nada sendo falado da Páscoa que a Bíblia revela a nós. Nada. Se falar misturas, mas nada. Mas eu pergunto, nessa semana de Páscoa, quem deve se alegrar com a mensagem da Páscoa? Quem deve saborear essa mensagem? O mundo ou nós? Os rebeldes e incrédulos ou a igreja do Senhor? Quem? Nós vemos pela mensagem do Evangelho que a Páscoa do Senhor para o mundo incrédulo ainda permanece uma mensagem de juízo. Quem não creu no Evangelho da Páscoa morreu, mas quem celebrou a Páscoa viveu mediante a fé na promessa de Deus, mediante a fé no Cordeiro de Deus. Pois a celebração da Páscoa não era um rito religioso somente, mas quando nós olhamos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 28, a celebração da Páscoa era um dos sinais da fé. Celebrava a Páscoa e o chamado de Deus não era para celebrar um simples rito, o chamado de Deus era para celebrar conforme a fé. Quem creu, celebrou. Por isso, como os egípcios,
não confiam no Evangelho do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, permanecem e provarão o terrível juízo de Deus. Se não se arrependerem, provarão a morte. Páscoa do Senhor é uma mensagem terrível que promete morte aos incrédulos e aos descrentes. Assim, sem Cristo, sem submissão ao Evangelho de Jesus, sem estar ligado a Jesus por meio de uma verdadeira fé, a nossa casa pode estar cheia de todo o chocolate do mundo. O chocolate é uma coisa tão gostosa. Então, mas pode ser a sua casa cheia de chocolate. Mais gostoso. Mas se estiver sem Cristo, a Páscoa será uma mensagem de uma verdadeira amargura, de terrível juízo para quem rejeita o Evangelho. Por isso, arrependei-vos e crede no Evangelho. Mensagem da Páscoa precoce. A mensagem da Páscoa é um tempo para a igreja cristã dizer ao mundo: escape do juízo de Deus, fuja do juízo de Deus, confie no único sacrifício que é Jesus Cristo, corra para ser salvo da ira de Deus, ponha a sua confiança só no único sacrifício de Jesus, confie só nele. Só Ele é o Cordeiro de Deus que pode livrar você do destruidor. Só Ele é o Cordeiro de Deus que pode salvar você do juízo e da morte, e vem com Ele, com o Senhor. Só Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto pelos pecados do povo dele e ressuscitou para a nossa justificação. Só Ele. Só dessa forma, Jesus. Só assim a Páscoa será doce para você e para seus descendentes em Cristo. Páscoa continua sendo uma mensagem de juízo para quem está fora da igreja. Mas a Páscoa do Senhor, para nós, pela graça fomos salvos, não por nossas obras, não porque somos melhores do que os nossos vizinhos crentes. Para nós, ainda é uma mensagem de libertação. Apesar de Jesus ter posto um fim na Páscoa do Antigo Testamento, e é nesse contexto que nós devemos entender também quando o Senhor entrega a Israel a Páscoa e diz: isto será por estatuto perpétuo para as nossas gerações. Esse perpétuo não significa dizer que a forma continuaria pelo resto da vida, porque a gente sabe que Jesus, quando ele veio e acabou com as cerimônias do Antigo Testamento, ele pôs fim à Páscoa do Antigo Testamento, e apesar da ceia do Senhor ser dada a nós em lugar da Páscoa, o Evangelho ele continua o mesmo. A mensagem está lá, foi escrito para nós, que está em Êxodo capítulo 12. E como nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e 8, o Senhor Jesus ainda é lembrado a nós como nosso Cordeiro Pascal. Não para celebrarmos a velha Páscoa que passou e terminou na cruz, mas para celebrarmos a nova Páscoa. E como nós celebramos essa nova Páscoa? Nós celebramos vivendo uma nova vida. Uma vida não dominada pelo nosso orgulho pecaminoso, pela maldade e pela malícia, que são como o fermento
poderia ser retirado das casas dos judeus na época da Páscoa. Nós celebramos a Páscoa em Cristo, a nova Páscoa, vivendo a fé em Cristo Jesus, vivendo a fé em sinceridade e em verdade, vivendo a fé de coração, a fé revelada no Evangelho, a confiança em Cristo Jesus. Assim, nós, cristãos, nos dias de hoje, nós estamos celebrando a festa da Páscoa não somente uma vez no ano, não só entre março e abril, mas todos os dias de nossa vida, todos os dias em que estivermos aqui nessa terra, celebramos a nova Páscoa do Cordeiro Pascal, Jesus. Dessa maneira, lembramos nessa época do ano também a Páscoa. Por isso as igrejas reformadas há muito tempo mantêm em seus regimentos a prática da igreja cristã desde o dia dos apóstolos, convocando crentes para lembrarem esse evento da salvação que foi a paixão do Senhor, como nós faremos na próxima sexta-feira, dia 13. Lembramos nessa época do ano, pois é parte do Evangelho do Senhor Jesus e de nossa nova vida em Cristo Jesus. A Páscoa do Cordeiro que foi morto. Foi morto como sacrifício ao Senhor pelos nossos pecados. Morto para nos livrar do juízo de Deus e da escravidão do diabo. Morto para que recebêssemos vida abundante nele. Morto para que nós celebrássemos a Páscoa mediante uma nova vida nele. A vida libertada do domínio do pecado, da escravidão do diabo. A vida justificada pela ressurreição do Filho de Deus, sem pecado algum diante de Deus, para nos condenar a vida que não terá fim, eterna, a vida prometida a nós e aos nossos filhos pequenos, vida em Jesus, liberdade em Jesus. Com esse Evangelho pregado a nós nesta noite, nós, como povo de Deus que adorou ao Senhor depois de receber a ordem de comemorar a Páscoa, como nós vemos lá em Êxodo capítulo de número 12, vamos ver, retornar ao texto, Êxodo 12, versículo de número 27, no finalzinho, quando Deus entregou a Páscoa. Veja, quando Deus entregou a mensagem da Páscoa e explicou a mensagem da Páscoa ao seu povo, qual foi o resultado? Versículo 27 final. Então o povo se inclinou e adorou. Como os crentes ali, nós hoje ouvimos o Evangelho da Páscoa, nós adoramos a Jesus, nós glorificamos ao Senhor, nós adoramos ao nosso Pai que nos salvou mediante a fé em Cristo Jesus, uma salvação poderosa, uma salvação que temos por pura graça em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Cordeiro Pascal. Nosso coração se enche de alegria, um doce sabor. Então, por isso, meus amados irmãos, nós damos glórias a Deus, porque pela fé em Cristo Jesus nós podemos celebrar, festejar uma doce Páscoa, uma verdadeira Páscoa, mesmo que não tenhamos chocolate com Deus. Mas nós podemos celebrar sentir o sabor da doçura da salvação em Cristo Jesus, porque todo
já era representado lá na Páscoa por meio daquelas ervas amargas que estavam na boca de Jesus. Ele tomou o amargor dos nossos pecados e do juízo eterno de Deus, para que nós pudéssemos ter a doçura da salvação nele. Assim celebramos